Olá, está começando mais um programa Agro, Indústria e Negócios, o nosso último programa do ano. E eu estou trazendo um convidado aqui muito especial, mas antes queria comentar. Vocês viram as imagens ali? É da nossa cidade aqui de Iracemápolis, né? Nossa cidade aqui com cerca de 25 mil habitantes, né? Próxima aqui a Limeira, né? É a nossa cidade vizinha. E o meu convidado especial tem tudo a ver com a nossa cidade, né? É o Valmir Gonçalves de Almeida, que é formado em Ciências Sociais pelo ISCA, foi vereador na cidade de Iracemápolis, presidente da Câmara e também foi o prefeito da cidade de Iracemápolis. Boa tarde, Valmir. Tudo bem? Boa tarde, Ednei. Boa tarde a todos os ouvintes do jornal o programa Agro e Negócios. E negócios é interessante, é algo que eu vislumbro para o desenvolvimento de nossa querida cidade Iracemápolis. Sim, o programa tem tudo a ver, né, Valmir? A gente traz aqui empresários, comerciantes, políticos também, porque sem toda essa engrenagem, esses profissionais, a gente não consegue empreender e nem desenvolver. Então, nossos convidados são todos esses profissionais, esses, como posso dizer, pessoas que controlam, que, administram os negócios, né? Então, é um prazer estar aqui, você hoje conosco aqui. A gente vai bater um bate-papo bem informal, falar um pouquinho da trajetória do Valmir, né? Lá na cidade de Iracemápolis, que foi vereador, presidente da Câmara, foi prefeito, teve uma trajetória política muito crescente, né? E tem uma experiência muito grande em administração. E esse bate-papo vai ser sobre isso, né? Falar Iracemápolis lá atrás, né? Quando o Valmir estava lá na prefeitura, na administração, e agora atualmente, né? Então, vai ser um bate-papo muito, assim, legal, descontraído, e você vai poder falar um pouco mais de tudo aquilo que algumas pessoas ainda não conhecem o político Valmir, né? E hoje você está aqui, é um prazer novamente estar com você aqui. A palavra é sua. Prazer é todo meu, Ednei. Primeiro quero fazer minha saudação aí a todos os ouvintes e a todas as famílias da nossa cidade, as famílias queridas de Iracemápolis, todos os ouvintes que vêm assistir esse programa, que estejam assistindo essa entrevista, o nosso abraço e a nossa gratidão. E é o último programa do ano, tá? Esse programa aqui é agora, né, na véspera do Ano Novo, né? Então, é muito especial, né? E é um prazer ter você aqui conosco, né, nesse programa último do ano. É importante, mais uma vez eu agradeço, né? E gostaria de começar, Ednei, falando um pouco da nossa trajetória aí, rapidamente, né? Sim. Eu fiz Ciências Sociais, na época eu tinha aquele sonho de fazer administração de empresas. E quando eu prestei o vestibular, eu prestei na Unimep e prestei no ISCA. E na Unimep eu passei na segunda opção, não passei na primeira administração. Naquele tempo a administração era moda, todo mundo queria fazer administração. Era um dos cursos mais concorridos da época, né? Imagina. Porque era o sonho de todo mundo fazer administração. E qual a opção que você passou na Unimep? E aí, História. História. Aí tinha a ver comigo. E aqui no ISCA eu fiz, né, optei por Ciências Sociais, e aí eu resolvi fazer Ciências Sociais porque História eu saía só com uma formação, só com aquela especialidade.
E ciências sociais me davam um horizonte maior, que aí eu pude sair com licenciatura em sociologia, história, licenciatura curta, e geografia também, licenciatura curta. Então, mais abrangente. Abrangente. Então, eu saía com 3 áreas, inclusive está na minha carteirinha, né, acadêmico. Eu registrei no MEC. Sim. Eu tive no Ministério da Educação e Cultura em São Paulo. Tem um protocolo lá registrado com a minha carteirinha. Você é professor. Até hoje. Exatamente. E foi o curso certo. Eu acertei na escolha, acho que é obra de Deus, né? Porque ele tem tudo a ver com o que eu exerci. Primeiro, lidar com pessoas. No Correios, eu completei meu ciclo, foi 35 anos de empresa. Sim, você trabalhou na agência dos Correios, né? Eu comecei como carteiro, fui carteiro 15 anos, depois fui atendente comercial, fui gerente da agência e encerrei a carreira num cargo maior de assistente comercial para os grandes clientes, e que eu falo com muita alegria, né? Eu tive clientes importantes como a LG, em São José dos Campos. Eu tive a CPFL em Campinas, era meu cliente, eu era o pós-venda desses clientes. Eu tive o Santuário Nacional de Aparecida. Nossa. Inclusive, eu tive reuniões lá com eles. Então, essas coisas a gente não sabia. Na diretoria, né? Então, assim, eu tive vários outros clientes grandes. Tive clientes até em São Paulo também. E aí, o Correios, para os grandes clientes, ele tem uma equipe para atender aqueles clientes, especificamente aqueles clientes. E é 1 ano, você fica 1 ano atendendo aqueles clientes. O Correio não deixa muito tempo para você não criar vínculo, ele coloca você em outro cliente no ano seguinte. Mas tinha um cliente, eu estou fazendo esse destaque aqui, que tinha um cliente que não deixava me mudar. Mudava a equipe, mas o cliente, não deixava mudar, que era o Santuário Nacional de Aparecida. Eles tinham um carinho muito grande com o meu trabalho, porque eu atendia muito bem a eles, né? Não tinha hora, de noite, de final de semana, de sábado. Quando eles me ligavam com qualquer demanda, eu dava toda a minha atenção com alegria. Então, quando chegava a hora do Correio fazer essa troca da equipe, que atendia a eles, falava assim: a equipe você pode mudar, menos o Valmir. Menos o Valmir. Aí ele permaneceu com eles 3 anos. Então, foi uma coisa assim que eu tenho alegria. Então, a minha carreira no Correios foi maravilhosa, eu agradeço a Deus. Você agora se aposentou, né? Sim, deu 35 anos, entrei com o pedido de aposentadoria, saiu, e eu saí no PDV da empresa. O que é o PDV? O PDV é o Programa de Demissão Voluntário. Mas lá o Correio mudou a sigla V e colocou I, que era, no voluntário, colocou incentivado, ou seja, Programa de Demissão Incentivado, ou seja, o Correio dá um incentivo para aqueles que se enquadram dentro dos critérios que a empresa estabeleceu e vai aderir, vai assinar o termo de adesão. Você fez uma carreira no setor público, nos Correios. Né? Exato. E no PDI do Correios, né, ele deu um incentivo por alguns anos, um percentual do teu salário, do meu salário, o Correio me paga, ainda tem mais 6 anos para me receber desse incentivo. Então, eu saí com alegria do Correios, tenho saudades dos amigos que lá deixei. É uma vida, né? É uma família. É uma vida. Eu costumava dizer que é a família Correios. Né? E aí, voltando para o lado, para a outra carreira política, como que brotou esse amor pela política? Porque eu sei que você gosta muito da política, né? Você é um político nato. Sim, a carreira política, ela brotou assim. Na faculdade, você é cheio de sonhos, né? Você sonha em resolver muita coisa. E lá, eu fui membro do diretório acadêmico, que era o chamado DA, né? Diretório acadêmico, aonde, quando a faculdade aumentava as mensalidades, num valor que a gente considerava abusivo, começava o movimento do diretório acadêmico. E teve um movimento que nós conseguimos uma adesão dos estudantes e nós colocamos
eles concordaram para pagar, depositar em juízo até a faculdade negociar e reduzir o valor do aumento, o percentual de aumento que a faculdade estava aumentando as mensalidades. Então foi um movimento grande que nós conseguimos fazer lá. Ali começou a minha inspiração política na faculdade. Aí já nasceu o Valmir, o Valmir político. Sim, começou ali nasceu na faculdade, no diretório acadêmico. E lá eu acumulava funções. Por exemplo, na minha classe, eu era o líder da minha classe, o líder da turma. E na comissão de formatura, me escolheram também para ser o líder da comissão de formatura, da minha turma e da turma de geografia. Era um líder nato. Também. Então eu fui atuando nesses meios e é aí que eu comecei, já tinha vários convites para entrar no partido político, é aí que eu comecei a minha carreira política. E quando eu fui eleito no ano de 2000, a minha primeira eleição, vereador, fui eleito com uma boa votação, fui o primeiro mais votado naquela época, né? Eu e o Claudinho, nós disputamos voto a voto. Eu ganhei do Claudinho com 2 votos de diferença. A votação do Claudinho foi espetacular, mas a minha foi surpreendente, porque eu não esperava que eu ia ter 2 votos a mais do que ele. Então foi uma grande surpresa. Sim. Mas ele vai sempre muito bem, o Claudinho sempre é bem votado, ele tem o eleitorado dele, ele tem um trabalho que ele faz tem bem, um amigo nosso em comum, que é o Dr. Léo, também ele estava nessa... Sim, nessa legislatura, o Dr. Léo foi eleito vereador junto comigo. Inclusive, na disputa, eu fui eleito vice-presidente já no primeiro biênio, e depois, no segundo biênio, eu fui eleito presidente da Câmara, que foi 2003 e 2004. E um dos incentivadores foi o Dr. Léo. Dr. Léo Vigildo foi um incentivador. É um grande político, um grande advogado. Um grande advogado, um grande político. O Dr. Léo tem uma carreira brilhante, tem o meu respeito, a minha admiração por tudo que ele fez e continua fazendo pela cidade. Sim. E ele foi esse incentivador para mim concorrer à presidência e formar e começar um trabalho entre os vereadores. Não, você teve uma coisa crescente, né? Vereador, vice-presidente, depois presidente. Presidente. Foi só... E o trabalho foi muito bem feito na época, né? Eu lembro que eu fui o vereador que mais devolvi dinheiro na história da Câmara, comparando com o orçamento da época. Sim. Para a economia que eu fazia na Câmara, eu devolvia para o Executivo. Inclusive, uma devolução minha para o prefeito da época, o professor João Renato, que tem o meu respeito, a minha admiração, ele que está enfermo agora, fica aqui a minha saudação, professor João Renato. Faz tempo que o meu carinho, não vejo, a minha admiração. Oro pelo senhor todo dia, tenho meu respeito sempre, o senhor vai ter, foi meu professor, tem sempre a minha admiração. Mas eu sei que você foi também o grande motivador dele ser candidato a prefeito e você levantou a bandeira junto com ele, né? Sim, o João, eu fiquei 1 ano convidando ele, insistindo para ele vir ser candidato a prefeito. Olha só. Até que chegou a hora que ele criou coragem. Aí ele veio ser candidato a prefeito e deu certo. Ele também foi vereador, né? Naquela época ele foi vereador e foi um excelente vereador, como era um excelente professor universitário. Sim. Professor da escola estadual que eu estudei, ele foi meu professor no ele colegial. Também foi meu professor. Né? E professor universitário de qualidade, de primeira, um excelente professor, o professor João Renato. Então fica aqui meus votos, João, para que você se restabeleça, Deus restabeleça você e que você esteja pronto de volta à sua atividade, que nem você sempre fez com carinho e amor em tudo que você fez. Fica a minha admiração. E aí, nessa gestão do João, nós fomos presidente, e o fato que eu quero relatar é que a devolução da economia que nós fizemos na Câmara, o João Renato construiu a creche Benedito Fabrício. Sei. Então aquela creche foi construída com dinheiro que a Câmara... devolveu. Eu fiz a devolução como presidente. E o doutor Léo fazia parte da mesa, ele e o Zé Carlos Barbosa. Eu quero registrar aqui. Os dois faziam parte da mesa.
O Dr. Léo era o vice-presidente. Na minha gestão de presidente, ele foi o vice. Então, nós devolvemos o dinheiro com a minha gestão como presidente, deu para construir a creche Benedito Fabrício. E hoje, para minha surpresa, é que a atual gestão fechou essa creche. Então, assim, você vê nas outras cidades por aí, está construindo novas creches. Em Iracemápolis, aí eu vou entrar na minha gestão como prefeito, nós construímos 2 creches novas e fizemos o primeiro convênio com as creches particulares. Quando eu assumi, tinha 300 crianças sem creches na lista de espera em Iracemápolis. Você assumiu em que ano? 1º de janeiro de 2013. 13. Aí meu mandato foi até 31 de dezembro de 2016. Sim. Então, quando as empresas levou a lista, por exemplo, eu lembro da empresa de bag que levou uma lista com dezenas de mães que trabalhavam lá e não tinham deixar a criança, que não tinha vaga em creche. A cidade tinha este déficit de vaga em creche. Na minha gestão, nós colocamos 100% das crianças em creches. Nós zeramos a falta de vaga. Não ficou uma mãe que quisesse trabalhar e não tivesse onde deixar o seu filho em segurança. Que aí eu fiz 2 novas e fiz mais o convênio com as particulares. O trabalho foi tão bem feito, Dinei, que já se passou 7 anos e não fizeram mais nenhuma creche na cidade. Entendi. E, para minha surpresa, fechou uma. Aí fica a minha dúvida. Fechou por quê? Porque não existe mais demanda? Ou então o meu trabalho foi tão bem feito que eu construí 2 novas, mais os convênios com as particulares, que supre até hoje essa necessidade? Ou fechou porque não quis fazer os reparos, que com o tempo você tem que estar fazendo os reparos nas instituições públicas. E aí vai chegar uma hora que vai começar a faltar vaga. Então, assim, é uma visão de gestão. O gestor de futuro é aquele que age antes do problema chegar no... apresentar o gargalo e você começar a prejudicar pessoas, famílias, mães. Então, o gestor de visão é aquele que sabe agir antes. Então, ao meu ver, fechar uma creche é preocupante. Mas precisa fazer reparo. Então, faça os reparos, mas abre, funcione. Vamos acolher crianças. Ou então transforma aquilo lá numa outra coisa, por exemplo, uma creche para o idoso, um centro de convivência para o idoso. Você faz a reforma. O que não pode é fechar e querer fazer daquilo uma extensão ou garagem. Esse ponto está na contramão. Então, não concordo com esse ponto, que as outras cidades estão fazendo creche, a nossa fechando creche. Então, é um erro que eu acho. Que nem você falou. Né? Ou o déficit não tem mais, né? Não há, está resolvido desde a minha gestão até agora. E precisou, então, fechar mais uma creche, porque não há a necessidade de ter... Ou a visão errada do problema, a visão errada da gestão. Essa é uma questão que nós vamos averiguar no futuro, né, bem próximo. Nós vamos estar averiguando essa situação com os dados, com as informações necessárias, para a gente dar um parecer concreto sobre isso. Também foi muito importante, né, na sua gestão, a vinda do Senai, né? Até a gente tem um vídeo do Senai. É possível, John, você colocar para a gente, para nós prosseguir depois a entrevista? Enquanto o João coloca o vídeo, você pode... Eu queria dizer... Ou do Senai. Deixa ele colocar lá na nossa tela. A minha gestão com a Denise... Isso aí. Deixa. Aí Denise, eu queria dizer... Nós conseguimos viabilizar um Senai de ponta. Aqui está fechado para mim, né? Aqui, no Senai, é a porta para o futuro da nossa juventude. O Senai, além de qualificar, formar e preparar os nossos jovens para o futuro, para o emprego qualificado, ele forma também cidadãos preparados para ser orgulho do seu pai, da sua mãe e da nossa cidade. Portanto, você que está terminando o 2º grau agora, no começo de dezembro, escolha o seu curso.
venha fazer a inscrição e fazer o curso do Senai. Aqui é a porta para o seu futuro. Acredite em você, venha e será um grande vencedor. A minha gestão... Para que os jovens, os filhos de Iracemápolis, nossa cidade querida, eles tenham a oportunidade de fazer um curso para se qualificar e aí abre a porta para o futuro dele. Do primeiro emprego qualificado. E quando você faz o curso do Senai, aí a minha observação para os pais e para os jovens, quando você faz o Senai e que você manda teu currículo para uma empresa e outros que não fez o curso do Senai mandam o currículo, as empresas sempre olham com bons olhos quem fez o curso do Senai. Então é a porta para o futuro dos nossos jovens. Porque antes se falava em Senai, os nossos alunos tinham que vir para Limeira, né? Sim. E você fez uma coisa que hoje tem o inverso. Acho que, se não me engano, tem alunos de Limeira que vêm para cá, para Iracemápolis. O curso, a especialidade, ele se inscreve lá e pode fazer lá. Então, e isso é bom. Então, nossa cidade está no elo regional do Senai. E ficou muito bonito, né? Aquela escola, né? Levou o nome da cidade. Nossa, Iracemápolis tem um Senai, né? Exato. E aí eu quero contar uma história que eu acho muito positiva. Quando eu assumi, Iracemápolis estava perdendo o Senai para Ribeirão Pires. Quando eu fui comunicado disso, eu fiquei desesperado. E aí nós começamos a correr atrás para trazer de volta o Senai para Iracemápolis. Aí eu pedi o apoio do Dr. João Guilherme. Nessa época, o Dr. João Guilherme foi muito rápido, muito ágil. Ele era o vice-presidente da Fiesp. Sim. E ele ajudou isso com toda a determinação. Tanto é que leva o nome... Sim. Do pai dele, né? Não, leva o nome dele. Dele? Dr. João, né? Dr. João. Por que leva o nome dele? Aí é outro detalhe que eu quero explicar aqui. O Dr. João é muito humilde. O jeito dele, a humildade que ele tem, uma pessoa muito empresário. É um empresário muito generoso e também ele tem uma humildade ímpar, né? Então, assim, como ele foi o que me ajudou muito para trazer o Senai para Iracemápolis, que estava indo para Ribeirão Pires, eu achei justo. Um dia eu convidei ele para ir no gabinete, ele foi, e eu fiz a sugestão para colocar o nome dele. Aí, se ele não aceitasse, fazer uma homenagem à mãe dele. A mãe dele. Mas ele, muito humilde, ele não queria, ele relutou. Eu digo, doutor João, mas foi o senhor que ajudou. Sem a sua ajuda, nós não tínhamos conseguido. Eu não tinha conseguido. Ia para Ribeirão Pires. Então, depois de muito relutar, aí os diretores do Senai também fez contato com ele, até que ele aceitou. E por isso eu levo o nome dele. Mas não era a vontade dele. A humildade dele, ele não... Este fato a gente desconhecia, né, Valmir? Então... E você fez uma coisa que eu sempre falo: homenagem às pessoas queridas que contribuem com a nossa comunidade, o município, tem que ser feitas em vida, né? O legado da pessoa, a homenagem, se faz em vida, não após a morte. Eu fico feliz de saber por você que essa indicação partiu né, de você para fazer essa homenagem a ele. O Dr. João é uma pessoa muito humilde. Eu também já tive oportunidades com ele. Ele nos apoiou muito lá quando nós tínhamos o jornal Agro na cidade. O Dr. João foi assim um grande amigo nosso. Aí ele falava assim: chegou o jornalista do agro, né, que era eu, né? Então, ele é uma pessoa muito carismática. Olha, eu vou falar novamente, você acertou quando deu o nome do Senai, ao Dr. João Guilherme Sabino Neto. Valmir, a gente vai para um intervalo e a gente volta com o assunto. Só fechando rapidinho esse assunto do Senai, né? Eu queria relatar aqui um outro detalhe, além desse muito positivo do Dr. João. No dia que foi iniciar as obras, nós fomos lá com as máquinas da prefeitura
para arrancar, extrair toda a cepa da cana daquela área. Sim. Então eu fui lá no dia com as máquinas da prefeitura. E nesse dia choveu, estava chovendo. Só que a chuva não parava. Aí ficou aquela chuva fina, assim, de molhação, mas chovendo, não parava. Aí a equipe falou assim, minha equipe falou assim, vamos deixar para amanhã, outro dia para a chuva passada. Eu falei, não. Que aí eu lembrei do que meu pai falava. Meu pai, que é saudoso hoje, eu e meus irmãos, nós temos muita saudade dele e orgulho pelo que meu pai foi. Mas eu lembrei dessa fala do meu pai. Meu pai falava assim, quando você vai fazer uma coisa e chove, e é aquela chuva calma, serena, não pare, continue que dá sorte. Aí eu falei, não, nós vamos fazer hoje, nós vamos começar a tirar a cana, a cepa da cana daqui com chuva e tudo, não vamos parar, porque a chuva está calma. Se ela está calma, dá para a gente continuar o trabalho. Fizemos com chuva, extraímos toda a cepa da cana, limpamos a área, aí começou a obra. E nós levamos toda a infraestrutura, fizemos a rua de acesso, a questão da água, né, a energia, aí tudo nós viabilizamos. Eu, como prefeito, viabilizei tudo isso para viabilizar. E a construção do Senai foi feita pelos custos do Senai, aí é com o sistema S, né? O sistema S. Tá, Valmir, mas eu preciso pedir um comercial agora. A gente volta a falar mais sobre Senai e outros assuntos referentes à tua gestão. Olá, na sua festa, nos grandes momentos, nas comemorações, não pode faltar Vinho Falcone. Vinho Falcone é o melhor do nosso mercado de vinhos. Vinho Falcone, excelência em vinho premiado. O contato está aí na nossa tela. Bom, a gente está voltando aqui, né? A gente tem muito assunto ainda aqui com o Valmir, né? Que foi prefeito da cidade de Iracemápolis, né? Ele fez uma gestão, assim como se diz, inovadora na época, né? Ele trouxe muitas coisas para a cidade, né? Que nem a vinda do Senai e também de empresas importantes que hoje estão dentro da cidade, mas teve sim a mão, né? Forte de determinação do Valmir, que nem ele acabou de falar sobre o pai dele, né? Tava chovendo quando foi fazer a limpeza lá do Senai, e as pessoas já no primeiro instante, vamos deixar para outro dia. O que foi que ele falou? Meu pai falava, quando tá chovendo, sereno é a hora, né? E foi o que aconteceu. Nasceu aonde? Ali começou o Senai, que hoje é muito importante para o município nosso. Logo na entrada da cidade, nós temos o prédio do Senai, né? É uma escola técnica, né? E com reconhecimento nacional, né? Formou muitos jovens, né? E também, uma coisa que é importante, os nossos jovens de Iracemápolis não precisou mais sair para vir para Limeira estudar. Nós tínhamos o Senai ali,
no nosso município. Hoje a cidade nós temos essa alegria, né, de dizer para todos os nossos jovens, inclusive aqueles que se formaram agora, terceiro colegial, dizer para eles que faça o curso do Senai. O meu sobrinho se formou lá, o Rafael. 2 cursos. Abre a porta para o futuro deles. Sim. Que é o emprego qualificado. Mas eu costumo dizer, Denei, que o Senai é mais do que isso. Além de ele formar profissionais qualificados, ele forma também, contribui com a formação de cidadãos, com responsabilidade, com seriedade, com compromisso para o futuro, para a família, e que eles acabam sendo um orgulho para o pai dele, para a mãe dele, para os amigos, porque o Senai ele forma tudo isso. Porque se você não tiver esse comprometimento e pegar tudo isso e adquirir, se você não ter lá, você vai adquirir. Se você não adquirir, você não vai passar no Senai. Então o Senai tem que ter essa responsabilidade. Então o Senai é mais do que isso. Até tem uma deixa, né, que a gente vai entrar no próximo assunto. O meu sobrinho se formou lá no Senai, né? E ele fez 2 cursos lá no Senai, o Rafael. E num desses cursos, ele foi, sabe, fazer estágio onde? Na Mercedes, que é um assunto que nós vamos entrar agora, né? A importância que foi na tua gestão a vinda da Mercedes, né? Foi um marco para a cidade, né? Sim, Denei. Você pode comentar isso para a gente? Sim, eu quero dizer, Denei, para quem não entendeu ainda como tudo isso se deu, eu gostaria que você explicasse para nós. Então, nós vamos explicar como tudo isso se deu. A empresa, a montadora alemã Mercedes-Benz, ela queria montar uma fábrica para produzir carros de luxo no Brasil. E aí eles contrataram a Desenvolve São Paulo para fazer a triagem das cidades interessadas em participar do processo. E nisso concorreu 6 estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. De cada estado, centenas e centenas de cidades participou do processo, de cada estado, nesses 6 estados. E aí eles iam selecionando, que aí eles iam pedindo, olha, eu preciso que a cidade mande o mapa da região onde a cidade pretende instalar a fábrica. Tá. Eu trabalhava até altas horas da noite e conseguia mandar. Tipo assim, eles davam, tem 5 dias de prazo. Eu queria já mandar no dia seguinte. Então, as pessoas iam trabalhando, a prefeitura aberta, Luiz Assis, até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Todos os projetos importantes eu trabalhava até altas horas. É por isso que eles aconteceram, graças a Deus, na minha cidade. Porque vontade de trabalhar nunca me faltou desde criança. Trabalho desde os 7 anos de idade. Então, com isso, nós ia vencendo cada solicitação da empresa, nós éramos os primeiros a mandar. E isso começou a chamar a atenção da empresa. Nós ficamos sabendo isso depois que nós fomos escolhidos. Por quê? Se os outros demoravam, mandavam no último dia, quem mandava primeiro, ele já olhava. Aí começou a chamar, mas o que é que Iracemápolis tem que manda primeiro? Todos os pedidos que eles fazem. Aí eu ia fazendo isso. Até que chegou uma hora, nós estava sendo já apreciado por eles, que aí eles pediram o decreto de utilidade pública da área. Aí, nessa altura, várias cidades já tinham ficado fora, aí já eram aquelas que foram selecionadas para a segunda etapa. E nessas cidades concorreram, Limeira concorreu, Santa Bárbara, Araras, todas as cidades da região do estado de São Paulo, muitas cidades se interessou e participou do processo. E quem ficou para a final? Ficou Salto, Iracemápolis e umas pequenas cidades do interior de Santa Catarina. Não é próximo de Joinville, mas não é Joinville. E aí, quando eles pediram o decreto da área, decretado de utilidade pública, e você tem que mandar lá para eles, aí é aí que o bicho pegou. Porque aí não foi fácil, assim que nem as pessoas imaginam. É assim, o Grupo São Martinho é um grupo que tem ações na Bolsa de Valor. Tem um gestor específico que gerencia
toda essa questão do grupo. Tá? Então, quando você decreta de utilidade pública uma área, nos olhos deles, pode ter alguma interferência nas ações se isso tornar público. Mas aí o confronto foi de duas visões. É uma questão de ótica. A minha de gestor público para desenvolver a cidade, trazer grandes empresas para a cidade, concorrendo com outras cidades, não era tarefa fácil. E a visão deles de defender e fazer a gestão do grupo que eles fazem parte, que é o Grupo São Martinho. Então nós entramos em confronto, mas o confronto saudável, né? Mas Sim. Entramos em confronto, porque cada um tinha uma visão. A nossa precisava da área, a deles era de manter áreas com eles. Então, é aí, Dinei, que eu aprendi na faculdade, estudando os grandes pensadores, como você age para você atingir um objetivo. E quando você é um gestor. O que eu fiz? Eu preparei o decreto, liguei no Diário Oficial do Estado de São Paulo, sem comunicar ninguém, que é uma informação que não podia vazar, né? E aí, porque cada ação gera uma reação. Então, você tem que ter a estratégia certa para fazer. Quando eu fiz isso, eu publiquei, mandei no Diário Oficial às 17 horas. Ele pediu para eu mandar até às 17h45. Pediu para eu mandar faltando 15 para 6, que eles encerravam. Quando foi 17h45, eu mandei. Aí, no dia seguinte, o Diário Oficial do Estado publicou o decreto de utilidade pública. Iracemápolis estava na... E qual que é a diferença quando você publica um decreto de utilidade pública? É de interesse público para a cidade, interesse público para a população. E quando você publica de utilidade pública, aí, para a empresa poder fazer alguma coisa com a área, só se revogar o decreto. Aí que foi a grande discussão entre nós. Nós passamos 30 dias discutimos para chegar num acordo. E aí eu precisei ser firme e determinado para defender o interesse da nossa cidade, respeitando os interesses da empresa. Procurei de forma harmoniosa, chegasse num consenso, mas não foi caminhada fácil que as pessoas imaginam. A tarefa foi dura, precisou de determinação e de muita luta até dar certo. Quando deu certo, que nós conseguimos, e foi para São Paulo, para assinar o termo de compra e venda, aí para já sair o nome da empresa, que a empresa ia financiar a construção da fábrica. Tivemos um outro entrave lá, porque na hora o Grupo São Martinho, depois do negócio feito, eles queriam inserir a cobrança da cepa da cana. E aquilo foi sendo um entrave, que quase os alemães vão embora. Eles não concordavam com aquilo de jeito nenhum. Aí é onde entra a ação do prefeito de novo para negociar na mesma hora com o Grupo São Martinho. Quando os alemães levantou da mesa, aí eu voltei para a mesa para negociar essa questão da cepa da cana. Aí onde que nós negociamos de novo, fechamos um acordo, aí que os alemães voltou e não foram embora, graças a Deus. Por pouco eles não vão embora. Se não fosse essa... Se eu não ajo rápido, com essa habilidade, porque o gestor de visão é aquele que tem habilidade, visão rápida para fazer, para intervir na hora que precisa, em cada ação, para fazer acontecer. É aí que aconteceu. Aí veio a parceria com o governo do Estado, com o governo Geraldo Alckmin, que hoje é o vice-presidente, que tem o meu respeito e a minha admiração, que com ele eu consegui grandes projetos para Iracemápolis, e na época teve o apoio e o financiamento para a construção da fábrica do governo federal, com um programa de incentivos, que eu chamava o Realtos, né, que é o incentivos para as montadoras que queriam produzir carro no Brasil. Então, tudo isso deu certo, começou as obras e a fábrica foi inaugurada na nossa gestão. Começou e inaugurou na nossa gestão, graças a Deus. Foi um marco para a cidade. Foi um marco para a cidade, que aí, Adinei, no segundo, terceiro ano de funcionamento dela, os impostos dela chegou a ser equivalente aos impostos que a usina arrecadava. Então foi um marco, é o que salvou a cidade naquele período. Senão a cidade teria grandes dificuldades até de gestão, até de aparelho público, até de funcionalismo, se não tivesse acontecido aquilo. Mas na minha gestão não foi só isso. Nós fizemos 2 distritos industriais do lado do Senai.
Esses 2 distritos industriais, se você dá uma volta hoje, inclusive tem um vídeo que nós fizemos. Jonathan, dá para você colocar o vídeo? Nesses 2 distritos industriais, você vai ver que nós temos... mas sem o áudio, porque o Valmir vai falar sobre o distrito. Você pode colocar para gente? Exato. Então, nesses 2 distritos, você vê que eu fiz para média e pequena empresa, de forma parcelada. É uma das melhores obras. Tudo que eu fiz nas obras de empreendimento foi tudo bem feito. Ah lá, tá passando lá. Ruas bem feitas. Veja lá, quantas empresas, né, já se instalaram lá, tem outras se instalando, ainda sendo construídas, e tudo isso gerando emprego e gerando renda para a cidade. Então, na minha gestão, ela foi de desenvolvimento para a cidade em todos os sentidos. Então, além da Mercedes lá, fizemos os 2 distritos, e que várias empresas se instalou e está gerando emprego e renda para a nossa cidade. Mas o fato importante, é que depois a Mercedes-Benz foi vendida para a GWM, que é a montadora chinesa, que aí já é um outro patamar, carros elétricos, carros híbridos. Valmir, então, voltando um pouquinho, por que aconteceu da Mercedes ir embora da cidade? Aí, Dinei, aconteceu o seguinte, não foi só a Mercedes que foi embora da cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. A Ford também foi embora, e se não me falha a memória, deve ter uma outra montadora. O que aconteceu? Tinha um programa de incentivos para a construção e para a produção de carros no Brasil. Quando o governo anterior venceu o prazo dos incentivos e não foram renovados, o que acontece com as empresas? Quando ela pede os incentivos, o custo de produção dela aumenta. E se o governo federal não criar os incentivos, não vem nenhuma montadora nova para o Brasil se não tiver incentivos. Portanto, o povo entender isso. Montadora de automóveis só fica em país que dá incentivos para a produção. Se não der incentivo para a produção, ela não fica. Ela vai para outros países que dá incentivo de produção. Então, ela foi... Por causa disso, quando perdeu os incentivos no Brasil, ela resolveu vender e deve ir para outro país. Não sei se for para o México, para a Ásia, vai para outro lugar. Então, é aí que veio a GWM para cá. Aí, com o atual governo, acho que tem uma boa parceria, o atual governo federal tem uma boa parceria com os chineses, com a China. Então, veio essa parceria, a GWM comprou a Mercedes-Benz, porque eles queriam comprar uma fábrica nova, já para eles fazerem as adaptações com rapidez, aproveitando a base nova que já estava lá construída, e esse foi o fator que incentivou a negociação, além da parceria dos 2 governos. E aí, com isso, a GWM está na fase final para fazendo as adaptações para começar a produzir carro. Essa é uma boa notícia, para começar a produzir carros já no ano que vem. Eu acredito que no mês de junho, maio, junho, tudo dando certo, começa a produzir. Então, por que está acontecendo isso? E a GWM veio para Iracemato? Veio porque eu fiz o pontapé de tudo. Consegui a terra, viabilizei, veio a Mercedes, construiu a fábrica, produziu... Como se diz, você preparou toda o terreno. E só veio a GWM porque tem a fábrica pronta da Mercedes, uma fábrica nova, senão não vinha. E se eu não faço aquilo lá no começo, para conseguir a área e dar os incentivos municipais, somar com os federais... Não existiria a Mercedes em Não viria a Mercedes e não viria a GWM. Sim. A cidade não ia ter nenhuma e nem a outra. Teve a Mercedes por causa das nossas ações, está tendo a GWM também por causa das nossas ações. Sim, Valmir, porque se eu não faço essa base, não viria. Eu preciso pedir um comercial para o Jonathan e a gente já volta em seguida, tá?
que ser perguntar rápido. Bom, valendo? Bom, voltamos aqui, né, para nosso programa, Agroindústria e Negócios. Como eu disse, para nós foi um prazer receber o ex-prefeito aqui, Valmir Gonçalves de Almeida. E, Valmir, agora uma pergunta que a gente quer saber de você. Você é pré-candidato às eleições em 2024? Sim, sou pré-candidato, vou caminhar para isso, vamos trabalhar e que seja a vontade de Deus, Ele nos conduzirá. Novamente você vai seguir aquele caminho, né? Aquele caminho que você percorreu, de vereador, de presidente da Câmara ao prefeito. Novamente você está agora caminhando para as eleições de 2024. Outra coisa, eu queria fazer uma pergunta para você, nós estamos chegando no nosso final. O que falta hoje para a cidade de Iracemápolis? Precisa melhorar algum serviço que até aqui não tem ido bem. Por exemplo, o lixo não pode continuar assim. 3 anos e o lixo do jeito que está. Não pode continuar. O lixo que era para passar segunda-feira de manhã, foi passar ontem. Então, assim, continua o problema. Essa é uma questão que tem que ser resolvida. As ruas da cidade não podem continuar praças inteiras escuras. As ruas são elétricas, mas praças, centro de lazer, é a prefeitura. Aí a gestão do município. Então, essa parte também está falha. Buracos. Você não pode demorar 3 anos para poder tapar os buracos de uma cidade. Se existe um trabalho mais fácil e o mais simples de ser feito numa cidade, é tapar buraco. Então, ou seja, se você demora 3 anos para conseguir tapar os buracos da cidade, alguma coisa não está indo bem. Então, assim, existem algumas coisas que precisam ser corrigidas. Aí é uma questão de gestão. É o gestor que sabe fazer, é o gestor que precisa saber fazer, saber conduzir a equipe e viabilizar as coisas para não deixar a população sofrendo com esses pontos. A questão da água. Veja, ao invés de você colocar a ampliação da estação, no caso a ETA 2, que é a ampliação, em funcionamento, que aumenta a capacidade de tratamento em 30%, você faz um financiamento para construir uma nova. Mas daí você deixa a ampliação parada. É um erro. O Ministério Público não vai permitir isso. Se não já notificou a Prefeitura, deve estar notificando. Por quê? Você conclui a que está lá, a ampliação, coloca em funcionamento, e aí você atende a demanda. Atende o verão que está agora. Você não deixa faltar água, porque você aumenta em 30% a capacidade de tratamento da água. E fazendo isso, você mantém a cidade tranquila, com abastecimento, e aí você prepara o caminho para construir a nova. Então atropelou de forma errada e, além do mais, um financiamento, que é o povo que vai pagar. Então eu, como gestor, não faria o financiamento, eu ia conseguir os recursos públicos sem precisar financiar, e aí sim, para não endividar e não colocar o povo para pagar uma coisa que você podia conseguir por outro caminho, a fundo perdido, porque o povo não precisar pagar. O ônus fica depois para... Sim, exatamente. Então, assim, são atitudes de gestão. De repente, na visão da atual gestão, isso está certo, mas na minha não está. A minha visão é essa outra que eu acabei de falar. Valmir, então estamos encerrando aqui o nosso programa. Considerações finais, queria desejar um feliz ano novo, né? Para todos, né, que durante o ano acompanham nossos programas. E você, qual a sua consideração final? Eu queria agradecer todas as famílias queridas de Iracemápolis, que passou o Natal em paz, feliz, em harmonia, todos os familiares. Que essa harmonia natalina permaneça e prevaleça em todas as nossas famílias queridas. E que o nosso ano novo seja de bênçãos, com a graça de Deus, em cada família, em cada um de nós, em cada projeto, de cada um. Planeje seu projeto no ano novo, que ore, peça a bênção de Deus, que Ele vai abençoar e vai dar tudo certo. Que seja um grande ano para nós, um ano de alegria, de prosperidade para todos nós. Jonathan, encerra lá com a nossa frase final. Olha lá. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Steve Jobs. Tá? E a gente deseja a todos um feliz 2024. Valeu.